A prisão domiciliar deveria proteger a estudante rebelde de problemas. Em vez disso, tornou-se o seu último dia. O corpo foi encontrado um dia depois, a 30 quilômetros de casa. Quase não havia vestígios. Em contrapartida, surgiu um suspeito, que até hoje nega a culpa, apesar da pena de prisão perpétua. A adolescência pode transformar a vida dos pais num verdadeiro pesadelo. Brigas, desobediência, conflitos intermináveis esgotam qualquer um. Às vezes, as medidas educativas não saem como planejado. Mas será isso motivo para um assassinato? Especialmente quando as provas levantam tantas dúvidas, como nesta história. Em 19 de setembro de 1981, num subúrbio de Phoenix chamado Mesa, nasceu Jenay Gamble, estado do Arizona, Estados Unidos. Ela foi a segunda filha da família. O seu irmão mais velho, Jaron, tinha nascido 2 anos antes. Na altura em que a menina nasceu, o casamento dos seus pais já estava por um fio. A relação piorava a cada dia. Aqueles que conheciam a família diriam mais tarde que o ambiente em casa era pesado. O divórcio aconteceu quando a pequena ainda não tinha completado 1 ano. A filha ficou com a mãe. O pai biológico simplesmente desapareceu das suas vidas, como se tivesse se evaporado. Algum tempo depois, a mãe da menina casou-se novamente. O seu escolhido foi um homem chamado Douglas Mauser. Ele revelou-se um homem de família confiável, alguém em quem se podia confiar. Sem hesitar, assumiu o papel de pai para o filho e a filha da sua nova esposa, Kathy. Naquela época, as crianças tinham 2 e 4 anos. Douglas dava-se bem com ambos. O menino e a menina, desde tenra idade, viam-no como seu verdadeiro pai. Os vizinhos contariam mais tarde que a família parecia exemplar. O pai biológico, entretanto, quase não se interessava pela vida deles. Ele formou outra família. Ligava raramente. Visitava ainda mais raramente. Douglas, Kathy e as crianças estavam constantemente juntos. Entre o padrasto e Jenay, formou-se um laço indistinguível da relação entre um verdadeiro pai e uma filha. Quando a menina fez 8 anos, toda a família se mudou. Por causa do trabalho do chefe de família, mudaram-se para Modesto, no estado da Califórnia. Uma pequena cidade no Vale Central. Ali, instalaram-se numa casa particular, numa rua tranquila. Kathy arranjou emprego como instrutora de aeróbica num centro de fitness local. Douglas trabalhava num laboratório. A organização distinguia-se por um sistema de segurança extremamente rigoroso. Ali realizavam-se investigações importantes. Controle de acesso, câmeras na entrada, guardas que revisavam todos. O alto nível de responsabilidade era compensado por um bom salário. Durante muitos anos, os Mausers viveram de forma tranquila e feliz. Uma família americana comum de classe média. Mas tudo mudou quando ambos os filhos entraram na adolescência. Jaron entrou em declínio. Começou a beber e até a vender substâncias proibidas. Mas, no resto, comportava-se de forma discreta. Não roubava, não cometia crimes graves. Mantinha-se na sombra. Jenay manteve-se afastada do crime, talvez devido à idade. No entanto, a sua personalidade mudou mais do que a do irmão. Ela transformou-se numa rapariga insolente e agressiva. Uma adolescente rebelde clássica. No início, a mãe e o padrasto tentaram lidar com a situação sozinhos. Conversavam, castigavam, tentavam chegar até ela. Gradualmente, ficou claro que não conseguiriam sem a ajuda de especialistas. Após várias visitas ao psicólogo, a menina foi diagnosticada com um transtorno desafiador de oposição. O nome descrevia perfeitamente o seu comportamento. Ela perdia constantemente o controlo sobre si mesma, sentia raiva e ressentimento sem motivo. Era temperamental, hostil, provocava deliberadamente os outros, esforçava-se para irritar toda a gente. O psicólogo explicava aos pais que se tratava de um transtorno, que a criança precisava de terapia, mas a terapia não ajudava. Apesar do tratamento, Jenay continuava a discutir constantemente com os pais.
É preciso lembrar que isto aconteceu nos anos 90. As abordagens à educação eram diferentes das atuais. A clínica não ajudava a lidar com o adolescente e os pais recorriam frequentemente a castigos. A velha escola. Em resposta, a menina começou a fugir de casa. De cada vez, encontravam-na em casa de amigos e tudo terminava em prisão domiciliar. Proibição de sair. Proibição de usar o telefone. Chegou ao ponto em que o castigo se tornou algo habitual para a estudante, um estado normal. No entanto, isso pouco influenciava o seu comportamento. O ciclo vicioso estava formado. Na manhã de sábado, 14 de outubro de 1995, Kathy preparava-se para ir trabalhar. Tinha mais uma aula de aeróbica para dar. Levantou-se cedo, tomou o pequeno almoço, vestiu o seu equipamento desportivo. Antes de sair, a mãe espreitou o quarto da filha para se despedir e lembrá-la da sua prisão domiciliar. Jenny estava proibida de sair de casa e até de usar o telefone. A menina estava deitada na cama. Olhou para a mãe. Acenou com a cabeça. Não disse nada. Naquele dia, ela ficaria sozinha. O irmão mais velho só voltaria depois do almoço, e o padrasto iria para o trabalho. Ele partia para o laboratório cerca de meia hora depois da esposa. Não havia ninguém para vigiar a rebelde. Os pais sabiam que a filha podia aproveitar-se da situação. Avisaram-na de que uma fuga só pioraria as coisas e agravaria o castigo. A menina ouvia em silêncio. Olhava para o lado. Por volta da 1 da tarde, Kathy voltou para casa. A aula correu como de costume. Estava cansada, mas de bom humor. Aproximou-se da porta de entrada e descobriu algo estranho. A porta estava trancada por dentro. Isso alertou-a imediatamente, porque ninguém na família se trancava em casa durante o dia. Não tinham esse hábito. A mulher presumiu logo. A filha tinha fugido outra vez. Se Jenny estivesse em casa, a porta estaria aberta. Ela pegou nas chaves. Abriu a fechadura. Entrou. Ao entrar no hall, a mãe verificou primeiro a sua suspeita. Percorreu a casa. Espreitou o quarto da filha. Vazio. Verificou a casa de banho, a cozinha, a sala de estar. A filha não estava em lado nenhum. Jenny não deixou nenhum bilhete. Simplesmente desapareceu. Além da porta trancada, Kathy não notou nada de suspeito. A casa estava em ordem, nenhum sinal de luta ou desordem. Decidiu que a filha tinha ido outra vez para a casa das amigas. Algo habitual. Não deu grande importância, pensando que a menina voltaria em breve. Voltaria e levaria mais uma reprimenda. Nos anos 90, os telemóveis ainda não eram comuns. Não era possível contactar Jenny instantaneamente e descobrir o que tinha acontecido. A mulher esperou. Sentou-se no sofá, viu televisão, mas a filha não aparecia nem ligava de outros telefones. O tempo passava. Kathy começou a ficar nervosa. Foi aos vizinhos mais próximos, bateu às portas, perguntou se tinham visto a menina. Ninguém a tinha visto. Foi a várias casas onde viviam as amigas da filha. Para sua surpresa, a menina não estava em lado nenhum. Além disso, ninguém a tinha visto na rua desde manhã. Durante todo o tempo até ao regresso da mãe, nada de invulgar aconteceu. Um sábado tranquilo num bairro residencial. A mulher teve de voltar de mãos vazias. Nesse momento, Kathy começou a ficar verdadeiramente preocupada. Mas tentava afastar os maus pensamentos. A menina está apenas a passear por aí. Voltará em breve. Algumas horas depois, Douglas e o filho, Jaron, voltaram para casa. Kathy contou-lhes imediatamente o que tinha acontecido. A sua voz tremia. Os pais decidiram procurar nas redondezas. O homem e o adolescente foram verificar os lugares que Jané frequentava mais: o centro comercial, o parque, as casas dos amigos. Kathy ficou em casa. Planeava receber a filha e dar-lhe uma boa repreensão. Sentou-se ao lado do telefone. Esperou por uma chamada.
Para não perder tempo, voltou a ligar para todos os amigos e amigas cujos números conhecia. Marcava o número, esperava pela resposta. Perguntava sempre a mesma coisa. Para seu espanto, ninguém tinha visto Jenny naquela manhã. Durante as buscas, a situação não mudou. A estudante não apareceu em casa de ninguém. Tudo parecia cada vez mais alarmante. O sol estava a pôr-se. Ao anoitecer, Douglas e Geron voltaram de mãos vazias. Não conseguiram encontrar a rapariga de 14 anos. Todos os seus conhecidos que encontraram pelo caminho não disseram nada de novo. A família olhou-se. Ficaram em silêncio por um tempo. Decidiram. Era hora de contactar a polícia. Apesar de ser tarde, as autoridades levaram a situação a sério. Uma rapariga de 14 anos, desaparecida o dia todo. Iniciaram imediatamente uma operação de busca. Kathy estava muito preocupada. Não conseguiu adormecer até de madrugada. Deitada na cama, olhava para o teto. Escutava, à espera que o telefone tocasse. Na manhã seguinte, 15 de outubro de 1995, toda a família foi acordada por um telefonema. Brusco, insistente. A mãe correu para o telefone na esperança de ouvir que Jenny tinha sido encontrada viva. Pegou no auscultador. Susteve a respiração. Em vez disso, um detetive informou. De madrugada, a 30 quilômetros da cidade, encontraram o corpo nu de uma adolescente. A voz era calma, profissional. Tinham-na atirado para uma vala perto de uma área florestal. A causa da morte foi estrangulamento. A mulher sentiu as pernas fraquejarem. A polícia estava a tentar identificar a vítima e analisou todos os relatos de desaparecidos. Um dos primeiros que encontraram foi o de Kathy e Douglas. Agora, pediam-lhes que fossem à morgue para o reconhecimento. Imediatamente. Durante todo o caminho, a mulher rezou para que não fosse a sua filha. Sentada no carro ao lado de Douglas, olhava pela janela. Os lábios moviam-se. As mãos apertavam a mala. Mas na morgue, os pais viram o que mais temiam. Diante deles estava o corpo de Jenny, de 14 anos. Kathy aproximou-se. Olhou. Virou-se. Cobriu o rosto com as mãos. Douglas estava ao lado. Olhava para o corpo da enteada, calado. Acenou ao detetive. Sim, é ela. Após o reconhecimento oficial, os detetives começaram a investigação. Pediram aos pais que se sentassem. Copos de água, guardanapos. Naquele momento, já era claro que a menina não tinha morrido de causas naturais. Alguns detalhes foram óbvios desde o início. Por exemplo, o crime não estava relacionado com violação. Apesar da ausência de roupa, não foram encontrados sinais de violência sexual. O corpo estava limpo, o que indicava que tinha sido movido. A pele estava lavada, nenhum vestígio de sujidade ou pó. Provavelmente, a menina foi morta noutro lugar e simplesmente atirada para a vala para destruir provas. A adolescente não tinha feridas de defesa, mãos limpas, unhas intactas. Ela não lutou, ou não teve tempo. No entanto, o médico legista notou marcas estranhas na parte superior das pernas. A julgar pela sua estrutura, surgiram já depois da morte, devido a uma pressão prolongada. O perito examinou essas marcas por um longo tempo. Fotografou, fez medições. Infelizmente, não foi possível determinar e compreender a sua origem de imediato. Algo pressionou o corpo após a morte, mas o que exatamente não era claro. O corpo foi examinado minuciosamente, assim como a vala e a área circundante. Os detetives vasculharam a zona, procuraram roupa, provas, marcas de pneus. Isso não produziu quaisquer resultados que ajudassem a orientar a investigação. A vala estava vazia. A terra ao redor era dura, quase sem vestígios. A busca pelo assassino começou com a recolha de informações junto dos familiares e de todos os conhecidos da vítima.
Na quinta-feira, 19 de outubro de 1995, o corpo da estudante foi enterrado. Inicialmente, a família planejava realizar uma cerimônia de despedida tradicional. Fatos pretos. Caixão fechado. Igreja. No entanto, eles conversaram muito com as pessoas próximas de Jenny. A sua melhor amiga, Sarah, disse que a falecida odiava ver as pessoas tristes. Não fazia parte da sua personalidade. A estudante gostava quando todos se divertiam, mesmo em momentos trágicos. Por isso, os pais decidiram organizar um evento menos sombrio. Reuniram os familiares e amigos de Jenny no quintal da casa, algo como um piquenique. Montaram mesas, trouxeram comida. As pessoas estavam em pequenos grupos, conversavam em voz baixa. Claro, todos estavam tristes, expressavam as suas condolências e esperavam que o criminoso fosse punido em breve. Mas a atmosfera era mais leve do que num funeral normal. Enquanto isso, as autoridades tentavam encontrar quaisquer pistas. Não havia informações, então começaram a investigar as circunstâncias da manhã em que a menina desapareceu de casa e foi assassinada. Reconstituíam a cronologia, minuto a minuto. Apesar da proibição da mãe, descobriu-se que Jenny tinha feito várias chamadas telefónicas. Os detetives analisaram os registros telefónicos. A última foi uma conversa com a sua melhor amiga, Sarah. Ela não era apenas a sua melhor amiga, mas também colega de turma, a pessoa mais próxima de Jenny. Quando a polícia falou com a rapariga, ela confirmou a chamada matinal. Estava sentada na sala de estar da sua casa, nervosa. Girava um copo de água nas mãos. A julgar pela hora, aconteceu quase imediatamente após Douglas ter saído para o trabalho. Sarah contou que a conversa foi normal, uma conversa típica de adolescentes. Jenny queixava-se do castigo, prometeu convencer a família a deixá-la ir visitá-la durante o dia. A voz estava normal, não assustada. No entanto, a estudante notou um detalhe estranho. A meio da conversa, Jenny desligou o telefone subitamente, sem sequer se despedir, apenas um clique e silêncio. Isso pareceu invulgar. Depois disso, Jenny nem sequer voltou a ligar. E elas ligavam sempre de volta uma à outra. Na opinião de Sarah, estava relacionado com o castigo. Ela supôs que um dos pais tinha voltado para casa, inesperadamente. A menina não queria que a mãe ou o pai a apanhassem a violar a proibição, por isso desligou bruscamente. Sarah simplesmente esperou que ela ligasse de volta. Esperou 1 hora, depois 2, depois esqueceu-se. Depois disso, os detetives foram à casa da família. Inspecionaram-na, percorreram todos os quartos, examinaram com especial atenção o quarto da vítima. Um quarto típico de adolescente, pósteres nas paredes, roupa espalhada, cama por fazer. Não encontraram nada de comprometedor ali também. Não havia sinais de luta na casa. Os móveis estavam no lugar, nada partido. Mas o diário de Jenny caiu nas mãos dos detetives. Estava na mesa de cabeceira, ao lado da cama. Havia uma entrada matinal, feita no dia do assassinato. A vítima queixava-se da severidade da mãe e do padrasto. A caligrafia era descuidada, rápida. Muito mais interessantes foram as entradas dos últimos 6 meses antes da tragédia. Os detetives folheavam as páginas, liam. Nelas, ela falava sobre a sua paixão por 2 rapazes. Um era um colega de 14 anos da sua turma, o outro, um jovem adulto de 18 anos. Assim, os detetives tiveram os seus 2 primeiros suspeitos principais. Ambos os jovens foram rapidamente localizados, levados para interrogatório. Depois de falarem com o colega de turma, perceberam que ele não estava envolvido no assassinato. Tinha um álibi, confirmado por várias testemunhas. Ele estava no trabalho. Várias pessoas viram-no. O segundo jovem nem sequer sabia da paixão de Jenny. Sentado em frente aos detetives, parecia confuso. Ela tinha o visto várias vezes no centro comercial local e simplesmente apaixonou-se, embora nunca tivessem conversado ou tido contato. Uma paixão adolescente unilateral.
As palavras do jovem também foram rapidamente confirmadas. Como se suspeitava, o médico legista não encontrou sinais de violação. Talvez a menina tenha sido despida de propósito para confundir a investigação, para desviar as atenções. Supôs-se que se tratava de um assassinato cometido num acesso de raiva. Além disso, a roupa desaparecida podia indicar uma tentativa de ocultar os vestígios do criminoso. O assassino levou a roupa consigo. Talvez contivesse algumas provas. Provavelmente, ele era inteligente ou já tinha experiência criminal. Sabia ao que os detetives dariam atenção primeiro. Tendo em conta estas circunstâncias, concentraram-se no círculo próximo de Genet. O assassino não só conseguiu livrar-se de todas as provas, ele conhecia bem a rotina da família. Demasiado bem. Sabia que os pais sairiam naquele dia, que o irmão também não estaria e que a menina ficaria sozinha. Sabia a que horas. Era alguém próximo. Kathy trabalhava como instrutora de aeróbica. Contactava com muitas pessoas, dezenas de alunos todos os dias. Isso permitiu confirmar rapidamente o seu álibi e excluí-la da lista de suspeitos. Ela estava no trabalho. Muitas testemunhas. Depois, a atenção voltou-se para o padrasto. Descobriram que nos últimos 12 anos ele se tinha tornado muito próximo da vítima. Tinham uma relação calorosa. Isso foi confirmado por todos que conheciam bem a família. Vizinhos, professores, amigos da família. Quando os detetives se encontraram com ele, era óbvio. Ele estava sofrendo muito com a perda. Sentado à mesa na sala de interrogatórios, olhava para um ponto fixo, olhos vermelhos. O homem não tinha problemas com a lei, nenhuma infração. Parecia um suspeito improvável, mas o procedimento padrão exigia verificação. Douglas afirmou que na manhã do assassinato estava no trabalho. Saiu de casa pouco depois da sua esposa. Um dia de trabalho normal. Quando saiu de casa, Jenny estava no quarto a fazer limpezas. Ele viu-a viva pela última vez. Ele declarou que foi ao laboratório por algumas horas e realizou as suas tarefas habituais durante o turno diurno. Um sábado normal. Trabalho, documentos, análises. Quando a polícia começou a verificar o seu álibi, primeiro recorreram às câmeras de vigilância do laboratório. Uma instalação de segurança, câmeras por todo lado. Para sua surpresa, não conseguiram confirmar as palavras de Douglas. O serviço de segurança informou: naquele sábado, as câmeras não estavam a funcionar. Uma avaria técnica. Uma avaria muito conveniente. Os colegas também não o notaram no local de trabalho. Ninguém se lembrava de ter visto Douglas naquele dia. Ainda mais suspeita foi a declaração do guarda de segurança. Ele sentou-se em frente aos detetives. Falava com confiança. Informou que não tinha visto Douglas o dia todo. E ele notava sempre quem entrava e saía. Era o seu trabalho. Quando perguntaram ao homem sobre isso, ele ficou muito embaraçado. O rosto corou, mas considerou que era algum mal-entendido. Talvez o guarda simplesmente não tenha reparado. Acontece. No entanto, ele próprio não conseguiu dizer o nome do guarda que estava de serviço no sábado, como se não o tivesse visto de todo. No entanto, ao chegar para o seu turno, ele inevitavelmente teria de se encontrar com ele, apresentar o passe, assinar o registro. Afinal, tratava-se de uma organização de segurança com controle rigoroso. Ninguém podia entrar assim. Isso parecia estranho. Os detetives entreolharam-se. As suspeitas contra o padrasto aumentaram. No entanto, o homem não desistiu. Inclinou-se para a frente. Lembrou-se de um detalhe. Contou que na hora do almoço foi a um restaurante de fast food perto do laboratório. Pediu um hambúrguer, batatas fritas, café. Os detetives decidiram verificar esta declaração e foram ao estabelecimento. Curiosamente, a verificação das câmeras de vigilância aqui também não deu resultados. O gerente encolheu os ombros. Acabou por ser uma coincidência muito infeliz. No restaurante de fast food, as câmaras também não estavam a funcionar naquele dia. Novamente, uma avaria técnica.
Assim, o padrasto de Jane tinha 2 álibis, e nenhum pode ser confirmado. Além disso, o homem foi a última pessoa a ver a estudante viva antes de sair de casa. Os detetives traçaram uma linha do tempo. Tudo apontava para ele. Estas circunstâncias aumentavam as suspeitas. A polícia concentrou-se na busca de provas do envolvimento de Douglas no assassinato da adolescente. Nesta fase, ainda não havia provas substanciais que ligassem Douglas ao assassinato. No corpo da vítima não foram encontrados cabelos, vestígios de ADN do agressor, nem a sua roupa. Limpo. O padrasto não tinha ferimentos, arranhões, nódoas negras. De resto, também não havia sinais de luta em Jane. Obtiveram um mandado de busca para o carro do homem. Os detetives inspecionaram o veículo minuciosamente. No porta-bagagens e no interior também não encontraram nada. Vazio. No entanto, os detetives descobriram um detalhe importante. Pouco antes da inspeção, o carro tinha sido cuidadosamente lavado. Douglas afirmou que foi à lavagem de carros depois do trabalho. Para ele era algo habitual, todos os sábados, um hábito. Os detetives concluíram que ele poderia ter destruído provas dessa forma. Sangue, fibras, qualquer coisa. Numa tentativa desesperada de encontrar alguma informação, verificaram o piso dos pneus e a parte inferior do carro. E levaram o veículo num macaco. Inspecionaram cada centímetro. A única coisa que conseguiram encontrar foi um material vegetal amarelado, aderido à parte inferior, vários pedaços pequenos. Quando foi mostrado a especialistas independentes, as pétalas foram identificadas como cardo amarelo estrelado. O perito examinou cuidadosamente as amostras ao microscópio. Para a análise, recorreram a especialistas em botânica da universidade local. Eles explicaram que esta planta se encontra principalmente em pastagens, prados secos, campos abandonados. Dificilmente poderia ter ficado na parte inferior do carro se Douglas não tivesse saído da cidade e não tivesse estado num prado perto de uma floresta ou de uma zona pantanosa. E ele afirmava que só tinha ido ao trabalho e ao restaurante. Quando os detetives voltaram ao local onde o corpo de Jenny foi encontrado, encontraram facilmente o cardo nesse lugar. Crescia por todo lado, flores amarelas espinhosas. No entanto, isso não era uma prova a 100% da culpa do homem. Na Califórnia, esta planta é bastante comum. Ocupava cerca de 7% do território do estado. O homem em si estava longe da botânica. Encolheu os ombros. Supôs que a planta poderia ter ficado no carro acidentalmente, durante as viagens para o laboratório e de volta. Talvez tenha passado por cima de alguma. Não reparou. No entanto, após inspecionar a área em redor do local de trabalho, concluíram: esta planta não cresce aqui, de todo. Apesar de o cardo não parecer uma prova particularmente convincente, os detetives ficaram ainda mais convencidos de que Douglas era responsável pela morte de Jenny. Naturalmente, era necessário algo mais substancial para o ligar ao crime. Eram precisas provas diretas. Como não havia outras pistas, era necessário realizar uma análise o mais minuciosa possível. Queriam obter uma correspondência dos intervalos de tempo ou determinar a área exata de habitat das flores da parte inferior do carro do principal suspeito. Ligar a planta ao local do crime. Recolheram amostras e foram ter com o principal especialista do estado na área das plantas, que trabalhava na universidade local, um professor, muitos anos de experiência. Ele utilizou métodos de investigação complexos. Estudou as fases de desenvolvimento da planta, análise microscópica. Isso permitiu descobrir: o cardo do carro estava na mesma fase de desenvolvimento que as plantas no local onde o corpo foi encontrado. A mesma fase de floração, a mesma estrutura. Parecia que Douglas esteve no local do crime. O carro esteve lá. Isso fortaleceu ainda mais as suspeitas contra o homem. Os detetives continuaram a construir o caso contra o padrasto da falecida. Agora queriam descobrir a natureza das marcas suspeitas nas pernas de Jenny. Aquelas marcas estranhas que foram notadas na primeira inspeção do corpo.
Segundo os peritos, poderiam ter surgido como resultado de uma pressão prolongada de algum objeto estranho, algo pesado, sólido. A natureza das marcas indicava que ela as tinha recebido já depois da morte, provavelmente enquanto o corpo era transportado para fora da cidade, no carro ou em outro lugar qualquer. Um dos médicos legistas que trabalhou com o corpo da adolescente analisou as marcas durante muito tempo, sentado no laboratório, examinando fotografias. Fazia medições. Até que teve uma ideia. Pareciam-se com a parte superior da fivela de um cinto de segurança de um carro. A forma coincidia. Depois dele, vários outros peritos trabalharam nessas marcas. Uma perícia independente. Até criaram um modelo tridimensional, com o qual confirmaram as suas suposições. A modelação por computador mostrou uma correspondência perfeita. O facto de vários peritos independentes terem chegado à mesma conclusão pareceu aos detetives uma prova convincente de que o corpo tinha sido transportado de carro, na parte de trás do habitáculo, preso por um cinto. Depois disso, o carro de Douglas foi novamente utilizado para testes. Desta vez, queriam reconstruir os acontecimentos para entender como tais marcas poderiam ter surgido. Os detetives estavam à volta do carro, discutiam, verificavam diferentes opções. Utilizaram um manequim de tamanho e peso aproximados aos de Jenny. É de notar que o homem conduzia um hatchback, um dos bancos traseiros do qual estava partido. Não reclinava. Assim, encontraram apenas uma maneira de posicionar o corpo de forma a que ficassem marcas semelhantes. A vítima teria de ser colocada atrás, no porta-bagagens, e os cintos fixados firmemente por cima do corpo. De acordo com as suposições dos médicos legistas, o corpo teria de permanecer imóvel por pelo menos 15 minutos. E durante todo esse tempo ser firmemente pressionado pelo cinto de segurança. Pressão, peso. Posteriormente, vários peritos independentes analisaram estas marcas, comparando o resultado da reconstrução com as marcas no corpo da estudante falecida. Os peritos estavam confiantes. Eram idênticas. Uma correspondência exata. Esta conclusão pôs um ponto final na investigação. Agora, restava convencer os jurados da culpa do homem. Juntar tudo numa imagem coesa. Para reunir as duas provas principais, o cardo e as marcas do cinto, as autoridades levaram quase 2 anos. Trabalho lento, perícias, análises. Douglas Mauser foi preso em 1997. O homem foi acusado de homicídio em 1º grau. Toda a família ficou chocada. Cat chorava. Jaron estava em silêncio. Ele negava a culpa, e nem mesmo sob horas de pressão nos interrogatórios conseguiram quebrá-lo. Sentado na sala de interrogatórios, repetia a mesma coisa: sou inocente. No entanto, os detetives não tinham dúvidas da sua culpa. Para eles, tudo estava claro. A acusação tinha a sua própria versão dos acontecimentos. Construíram uma cadeia clara. Um dos conhecidos do padrasto contou que, na véspera do assassinato, Douglas teve uma grande discussão com a enteada por causa de mais uma desobediência. Vozes altas, uma porta a bater. O procurador acreditava que o padrasto atacou Jenny num acesso de fúria quando voltou para casa e a encontrou a falar ao telefone com uma amiga, apesar da proibição. O homem estava furioso com a sua constante desobediência. A gota de água. Num acesso de raiva, ele bateu-lhe e começou a estrangulá-la, mãos no pescoço. Não havia sinais de luta porque a estudante perdeu a consciência logo após o primeiro golpe. Não esperava, não teve tempo de reagir. Quando Douglas se acalmou e percebeu o que tinha acontecido, ficou assustado, pânico. O que fazer? Por causa disto, poderia ser acusado de maus tratos a menores. Além disso, ele valorizava o seu trabalho, uma organização de segurança, alto nível de autorização. No caso da menor implicação, perderia um bom emprego e um salário decente.
A promotoria acreditava que, ponderando estes fatos, o padrasto decidiu era mais fácil terminar o que começou e livrar-se da menina do que tentar salvá-la. Um cálculo a sangue frio. Desde o início, o advogado estava convencido de que esta teoria era forçada. Estava no tribunal, gesticulava. Soa pouco convincente, mesmo apesar das provas reunidas. Provas circunstanciais. Nada direto. Tudo o que a acusação tinha era o testemunho de Sarah, que falou com a amiga supostamente antes do ataque. Mas ela também não ouviu por quê. A conversa foi interrompida. O telefone simplesmente ficou mudo. A amiga não podia confirmar que foi o padrasto quem voltou para casa. Podia ter sido qualquer pessoa. Mas o procurador também analisou este ponto no tribunal. Lógico. Consistentemente. Na sua opinião, se um estranho que Jenny não conhecesse tivesse entrado em casa, ela teria gritado de medo, teria pedido ajuda à amiga, para ligar para a polícia. Se um dos seus amigos tivesse entrado em casa, ela não teria desligado o telefone, teria conversado calmamente com ele na presença da amiga com quem estava a falar ao telefone, teria continuado a conversa. Apenas a chegada da mãe ou do padrasto a poderia ter feito desligar o telefone para evitar um conflito, medo do castigo. E como a mãe tinha um álibi sólido, era óbvio, foi o padrasto quem chegou à casa. Lógica simples. Douglas acabou por ser a única pessoa no círculo próximo de Janey sem um álibi confirmado. Mas isso não o tornava um assassino. O advogado sublinhou isso. Os resultados da perícia da flor e da marca do cinto no corpo também apontavam para ele, mas indiretamente. Na opinião da acusação, isso era suficiente. O advogado apontou imediatamente que todas estas provas eram circunstanciais. A planta, a marca, a ausência de álibi. Acusar uma pessoa de homicídio com base nisto é impossível. Ele afirmou que o verdadeiro criminoso preparava um novo ataque enquanto os detetives gastaram vários anos para punir um inocente, um erro judicial. A acusação disse no tribunal que tinha uma gravação de uma conversa suspeita entre a mãe e o irmão da vítima, um trunfo. Durante o diálogo, o filho perguntou se Douglas poderia ter matado Janey, uma pergunta direta. Ao que Kathy não respondeu com uma negação categórica, uma pausa, e declarou enigmaticamente: "Tu sabes como a Janey era." Parecia que, com isso, ela estava a justificar as ações do homem, admitindo que ele poderia ter atacado a filha num acesso de raiva, as dúvidas da mãe. As audiências do caso de Jenny Gamble começaram em meados do verão de 1999. 4 anos tinham passado desde o assassinato. O defensor de Douglas apresentou imediatamente uma versão alternativa, argumentando que a promotoria estava simplesmente a tentar incriminar um suspeito que se encaixava na descrição, um bode expiatório conveniente, já que não tinham outras opções. Na opinião do advogado, Jenny fugiu de casa, ou foi atacada lá dentro, mas também tentou esconder-se. Por isso não havia sinais de luta na casa. O assassino é desconhecido. O defensor estava confiante de que o assassino era uma pessoa desconhecida, que conseguiu não deixar vestígios e levar a investigação a um beco sem saída. Um profissional, ou um sortudo. O irmão da vítima vendia erva. Isso é um facto. Algum dependente perigoso poderia ter entrado em casa e atacado a menina, que estava sozinha. Ou no momento em que ela tentava escapar de casa. Uma coincidência. Infelizmente, exceto por teorias, o advogado também não tinha nada para oferecer aos jurados, apenas suposições. Várias testemunhas depuseram a favor da defesa, descrevendo Douglas como um homem decente. Vizinhos, colegas, amigos, a quem a violência era completamente estranha. Nunca o viram ser agressivo. Toda a família afirmou que ele e Jenny tinham uma relação excelente, um pai amoroso. Como ambas as versões pareciam mais teorias sem uma base de provas fiável, os jurados levaram muito tempo para discutir o veredito. Deliberaram durante vários dias. Quando voltaram à sala do tribunal, os seus rostos estavam sérios.
declararam que consideravam Douglas Mauser culpado de homicídio em segundo grau, não em primeiro. Depois, foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 15 anos. O martelo do juiz caiu. Em 2004, o homem tentou apresentar um recurso. Novos advogados, novos argumentos. Foi rejeitado, assim como todos os subsequentes. Porta após porta se fechava. Douglas continuou a insistir na sua inocência. Pediu várias vezes a liberdade condicional assim que teve esse direito. 15 anos se passaram. No entanto, em todas as 4 vezes, recebeu uma recusa. A razão era a mesma, precisamente porque não admitia a culpa no assassinato da enteada. Durante o último pedido, a Comissão de Liberdade Condicional sentou-se à sua frente. Declarou rispidamente: se o homem não assumir a responsabilidade pelas suas ações, pode continuar na prisão até o fim dos seus dias. A escolha era dele. Mesmo assim, Douglas, que na altura tinha 62 anos, negou qualquer envolvimento na morte de Jenny. Cabelos grisalhos, rosto cansado, embora pudesse ter confessado e saído em liberdade há muito tempo. Mas o homem adotou uma posição de princípio: não confessar algo que não cometeu, uma linha que não cruzaria. Ele cumpria sua pena na prisão de Chowchilla, na Califórnia. É de notar que ele não perdeu o apoio dos seus entes queridos e da sua esposa. Kathy continuava a acreditar. Embora alguns habitantes da cidade o considerassem culpado, a maioria acreditava que ele não estava envolvido no assassinato. Conversas nas lojas, nas ruas. Eles temiam que o verdadeiro assassino ainda estivesse à solta, andando entre eles, e temiam um novo ataque. Quem seria o próximo? No entanto, o Projeto Inocência recusou-se a pegar no seu caso. Estudaram os materiais, recusaram. Comentando o resultado do processo judicial, o advogado de Douglas chamou a este caso o maior fracasso da sua vida, nem sequer da sua carreira. Sentado no seu escritório, olhava pela janela. Ele deu uma entrevista para um programa de crime e chamou a este caso uma verdadeira tragédia, para a família Mauser. E também para o sistema de justiça americano em geral. No entanto, nem para todos estes eventos foram tão dolorosos. Por exemplo, um dos procuradores envolvidos na condenação de Douglas Mauser teve um grande impulso na carreira graças à prisão do homem. Um caso de grande repercussão, uma vitória. Isso causou uma onda de indignação na cidade. O procurador foi acusado de passar por cima de tudo para progredir na carreira. Usou o caso. Em 2004, ele conseguiu outra grande vitória no tribunal num caso duvidoso. Novamente, provas circunstanciais. E 2 anos depois, assumiu o cargo de procurador distrital do condado. A sua carreira disparou. Esta foi apenas uma das razões para acreditar que Douglas Mauser foi condenado por engano. Muitos dos que seguiram o caso de Jenny ainda hoje estão convencidos da inocência do homem. Fóruns na internet, grupos nas redes sociais. As discussões continuam. Em 2015, o irmão da protagonista da história faleceu. Overdose. As páginas do seu obituário tornaram-se mais um campo de batalha, onde pessoas interessadas discutiam: Douglas Mauser é culpado ou inocente do assassinato de Jenny? Comentários, acusações. Naturalmente, isso pouco influenciou. O caso está encerrado. Uma das pessoas que se revelou uma das mais fervorosas defensoras do condenado foi a sua esposa, Kathy, a mãe da vítima. A mulher sempre afirmou que Douglas era uma pessoa muito gentil e calma. Repetia isso a todos, e que nunca levantou a mão nem para ela, nem para a filha, nenhuma vez em todos os anos. Ela acreditava tão firmemente na sua não participação na morte da menina que até se mudou para mais perto da prisão. Vendeu a casa, alugou um apartamento. A mulher fez isso para ver o marido com mais frequência e dar-lhe todo o apoio. Visitas todas as semanas, telefonemas, cartas. Kathy esperava que o marido saísse em liberdade em breve. Ainda esperava. Ela acreditava que o defensor conseguiria anular a sentença,
ou, pelo menos, obter uma redução. Um dia. O padrasto nunca confessou o crime, continua atrás das grades. Por causa disso, os habitantes de Modesto questionavam-se: e se ele for realmente inocente? E uma pessoa capaz de matar ainda vive entre eles, anda pelas mesmas ruas, compra nas mesmas lojas. A questão permanece em aberto.